E se fosse possível solucionar os problemas no seu departamento comercial com duas perguntas, você topava esse desafio? Claro que sim, né? E é isso que eu estou propondo nesse vídeo. Eu vou mostrar quais são essas perguntas, como fazer elas direitinho, porque não é tão óbvio assim, apesar de ser simples, e mostrar um exemplo como consultor que eu atuei numa empresa fazendo essas duas perguntas e chegando a soluções que resolveram todo um problema de vendas. Olá, sou o Ricardo Ricchini, eu sou um observador de problemas e trago solução para esses problemas a partir da minha observação. Sou treinador de vendedores, eu uso a metodologia da venda positiva, onde você descobre que não é necessário fazer manipulações, mas sim inspirar as pessoas para que elas negociem com você, para que elas comprem de você, porque você vai oferecer as melhores soluções para elas. Se essa conversa faz sentido para você, fica comigo, porque você sairá deste vídeo um melhor vendedor do que você é nesse momento. Então, vamos lá. Se são só duas perguntas tão simples, por que todo mundo não faz elas e resolve todos esses problemas? Porque, apesar de elas serem simples, as respostas não são necessariamente fáceis. Eu quero que você fique comigo neste vídeo para você entender quais são essas perguntas e aplicar na sua empresa, nos seus negócios ou você como vendedor da melhor forma possível. Tá? Elas envolvem a disputa eterna da nossa cabeça, que é de medo versus coragem. Essas perguntas, elas são jogadas para debaixo do tapete, elas são deixadas para depois, existem várias desculpas que a gente dá para nós mesmos por medo de enfrentar a situação. Tá? Mas nada melhor do que a coragem para fazer a gente ir em frente, para a gente transcender desafios e poder ter as melhores soluções. As melhores soluções aqui no que eu estou falando são comerciais, tá? Mas o que é solução comercial? É fazer a empresa dar lucro, que é um pedacinho de um problema que oxigena toda a empresa e faz tudo funcionar perfeitamente. Sem vendas, não tem negócio, tá? E negócios com vendas, eles são prósperos, eles ajudam famílias, eles ajudam os clientes, todo mundo ganha se for bem feitinho. Por que então que a gente não faz essas perguntas simplesmente, claramente? Tá? Porque a gente não enxerga que a gente tem que resolver problemas com perguntas. A gente enxerga que problemas têm motivos para acontecer. Bom, então quais são esses motivos? Eu tenho problema nas minhas vendas, não estou conseguindo vender tanto quanto eu gostaria, quanto eu poderia, por causa da crise, por causa da economia, por causa da concorrência, por causa da minha falta de tempo de poder me debruçar realmente sobre os problemas do trabalho, por falta de verba para poder melhorar meus processos, para poder contratar uma empresa de marketing, propaganda e tudo mais. Tá? Como que a gente pode superar esse problema? O incômodo vai crescendo, ok? Então a gente tem esse problema inicial, a gente não quer se envolver com a solução, a gente acha que tem que trabalhar mais e mais para resolver, mas o incômodo vai crescendo e de repente você percebe que a solução envolve responder perguntas. Tá? Porém, isso ainda não tira você dos problemas externos. Crise, economia, política, falta de tempo, são problemas que você joga para o externo. Eu não posso resolver porque eu não tenho tempo, eu tenho que vender muito, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer o trabalho de todo mundo. Eu não consigo vender porque a economia está uma porcaria, porque existe uma crise política. Tá vendo? Estou jogando aqui com a mão para fora. Externo, externo. Então, quando você o primeiro entendimento que a gente tem que procurar motivo não é suficiente, e aí pode ser que você comece a fazer perguntas, você ainda faz pergunta jogando para o externo. Tá? Então você pode falar assim, uma pergunta, quando é que essa crise vai passar? Por que que os bancos cobram tão caro por empréstimos? Isso é injustiça. Né? Por que existe uma concorrência tão desleal? Por que que o dia só tem 24 horas? Meu Deus do céu, eu preciso muito de mais tempo. Todo mundo fala isso, né? Por que que as campanhas de marketing custam tão caro?
essas perguntas jogando para o externo, eles levam a uma impressão de injustiça, tá? Que não existe. Se fosse todo mundo, se fosse injusto para todo mundo, ninguém estava conseguindo dar um jeito na crise. E o que a gente vê são empresas, né, abrindo as portas durante a crise. Você fala assim, meu, eles são loucos, né? Não sei. Né? Quem sabe eles estão fazendo as perguntas certas, ou estão começando do jeito certo, ou estão começando porque eles já deram várias cabeçadas e agora eles sabem o que fazer. Quem sabe eles estão começando agora porque eles entenderam que o melhor momento para começar alguma coisa é quando todo mundo olha a crise e essas pessoas estão olhando para oportunidades. Tá? Por que eu estou falando isso? Para você começar a pensar que fazer as perguntas certas vão trazer as melhores soluções. Tá? Então, você entende que perguntas são melhor do que buscar motivo para tudo, mas que as perguntas que jogam para o externo só trazem respostas ilusórias que levam a noções distorcidas sobre justiça, né? Porque você vai achar que é tudo injusto e que é tudo contra você. Isso é uma ilusão. Isso é um ponto de vista, isso é autossabotagem, isso é autocrítica muito elevada da nossa parte. Se eu faço perguntas por que o meu concorrente está indo bem e eu não, você vai começar a entrar em justiça divina. Né? Eu faço tudo certinho, ele é um canalha. Né? Por que esses concorrentes desleais existem? Né? O que é concorrente desleal? Ele abaixa muito preço? Muito, muito, muito? Né? Se eu me comparo com ele e eu não posso ter o mesmo preço, então eu não sou concorrente. Né? Se eu não quero clientes que fiquem mendigando o que eu estou vendendo, então eu passo, olha, vai naquele cara que ele é mais barateiro que eu. O meu negócio é outro. Eu tenho tais valores, tais benefícios que põe o meu preço lá embaixo. Mas se você quiser fazer com ele, ele faz baratinho. Vai lá pesquisar se ele consegue ter as mesmas vantagens, porque a gente sabe, né, que milagres em vendas não existem. Tá? Então, se tem um preço abaixo do custo, a pessoa está fazendo alguma coisa grave, mas isso não é comercial, isso não são negócios, isso talvez seja desespero. Né? Vendendo almoço para comprar janta, né? Como dizem, e isso não funciona. Tá bom? Então, em algum momento, você vai perceber que as perguntas que têm que ser feitas, elas são perguntas internas. Tá? Essas perguntas têm que vir para dentro da empresa, para dentro da nossa vida. Eu chamo, são as perguntas de coach. Né? Quando você fala assim para um coach, você fala assim, ah, que raiva de coach, mas eles estão certos, né? Por que a minha empresa não vai bem? E o coach pergunta para você, por que você acha que a sua empresa não vai bem? Aí você fala assim, eu tenho que olhar para dentro. Né? Eu tenho que ver meus procedimentos internos, eu tenho que ver o que está errado na minha vida que está me impedindo de prosperar. Então essas perguntas de coach são muito importantes. E eventualmente você vai descobrir em algum momento por que eu dou mentoria na minha empresa, no meu negócio, nos meus treinamentos de venda? Porque o mentor é um cara que já bateu a cabeça pra caramba ou já estudou muito sobre um assunto e tem informações privilegiadas. Vou falar uma coisa aqui. Mentor não é para você acreditar cegamente. Ele vai te dar caminhos que eventualmente pode ser muito bom, mas é para você investigar, para você fazer perguntas internas para você, para ver se estão alinhadas com o mentor. Tá? Então aqui estou fazendo um papel de mentor agora, passando informações para você que podem ser muito valiosas, mas só faz sentido se você investigar. Tá? Então estou juntando as duas coisas. É legal que você faça perguntas internas para você, para entender se faz sentido tudo isso que está sendo dito aqui, e você vai fazer as perguntas sempre focando no interno. O segredo está no interno. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Colocar o interno no meio das perguntas. As perguntas são simples. A hora que você coloca no interno, começa a dar uma dorzinha, suar frio e tudo mais. Tá? Por que as perguntas têm que ser internas? Por que eventualmente envolve pessoas? Né? Porque, como diz o Simon Sinek, né? Negócios são feitos de pessoas. Se você não entende as pessoas, você não entende o negócio. Então, você precisa fazer as perguntas internas para entender
o que está acontecendo internamente na sua empresa e aí prosperar. Por que eu estou insistindo nisso? Você vai se distanciar do externo. Crise, sempre teremos crise. A gente no Brasil está acostumadinho com isso. Então, esperar que uma crise vai passar, que vai ter um movimento positivo da parte econômica, né? Porque a gente trabalha muito sobre impactos emocionais e essas perguntas elas vão levar para isso. Então, você vê que o cenário econômico, bolsa de valores, elas funcionam num aspecto emocional. Né? Boa parte dos empresários acredita que 2021 vai ser ótimo. Expectativa emocional baseada, eu diria até no saco cheio de não aguentar mais crise, de não aguentar mais recessão, e a gente vai para cima. Né? Aspectos emocionais, eu vou tomar coragem em frente porque não dá mais. Qual que é a razão envolvida nisso? A razão é fique em casa, segura o seu dinheiro, manda todo mundo embora, para tudo. A razão nem sempre salva a gente. Tá? A gente vai ter que colocar dentro dessa razão uma dose de coragem, de determinação, de disposição, que fizer sentido para vocês, para a gente ir em frente. Tá? Então, quando você faz as perguntas certas, elas iniciam um processo de descoberta, de olhar o que está acontecendo e você vai eventualmente perceber que o problema às vezes está enraizado. Né? Especialmente porque raízes não estão normalmente à nossa vista. Né? Então é legal você fazer essas perguntas. E aí, 12 minutos de vídeo aqui, você está falando assim, tá bom, Ricardo, eu entendi. Mas agora não tenho tempo. Qualquer hora a gente volta nas perguntas aí, porque eu já entendi que vai envolver coisas e eu não tenho tempo para lidar com isso. Para tudo. As perguntas são super simples. Presta atenção. Primeira pergunta. Qual é a origem interna do problema? Segunda pergunta. O que não está funcionando internamente? Vai pegar um papel e uma caneta. Enquanto isso, eu vou explicando uma coisa aqui para você voltar. Eu vou falar de novo, você anota. Tá? O segredo é você colocar a palavra interna em qualquer tipo de pergunta que você faça. Então, qualquer tipo de pergunta serve, que vão falar sobre os problemas. O título do vídeo aqui tem a ver com problemas de vendas, né? Que vai travar a empresa inteira. Então, faça perguntas relativo aos problemas de vendas, colocando a palavra interno. Tá? Quando você vai investigando com a palavra interna, né? Você começa a solucionar os problemas. Essas perguntas são perguntas de investigação. Tá? E na etimologia da palavra, investigar vem do latim investigare, onde in é ir atrás, e o vestigare vem de vestigium. Né? Então, ir atrás dos vestígios, né? Da marca deixada que denota o problema. Tá? Então, investigar, ir atrás do vestígio. Investigar não é solucionar o problema. Investigar é quais são os vestígios que estão me mostrando que tem problema. Tá? Crise. A crise ajuda. Né? Quem fez planejamento, ou vamos dizer assim, quem tinha um bom planejamento antes da pandemia, conseguiu segurar custo, espremer ali e aqui, mas tinha planejamento, ou seja, tinha um fluxo de caixa, um dinheiro guardado para ir pingando e se protegendo. Né? Deu sorte? Planejamento não é sorte, planejamento é planejamento. Você precisa de dinheiro guardado. Agora, deu azar porque não tinha planejamento? Né? Começar um negócio sem dinheiro de caixa, sem fluxo de caixa, infelizmente é meio que comum no Brasil, mas não é que deu azar, é você não seguiu as regras do jogo. Tá? Estamos em um país onde não existe cultura de empreendedorismo, não existe educação financeira. Então, quando a gente empreende, né, tem bastante de coragem, bastante de dar, infelizmente tem que falar isso, dar murro em ponta de faca, dar cabeçada, mas tem muita informação por aí. Esta aqui que eu estou passando por exemplo. Tá? Tomara que seja alguém que esteja vendo aqui, não montou a empresa ainda e possa contar com essas informações.
Tá? Então, rede social, YouTube, treinamento que você pode fazer, não treinamento de 4 anos numa universidade ou MBA, né? Treinamentos curtos, tá? Especializados, de empreendedorismo, tem tudo por aí. Então, não vai empreender dando sair que nem um doido só baseado em coragem. Tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter perseverança, mas tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Sabedoria é a inteligência colocada em prática. Tá? Então você já abriu uma empresa, não deu certo por causa de um motivo ou do outro, abriu de novo, não deu certo por causa de um motivo ou do outro. Na terceira vez você para, planeja um pouquinho, vai fazer treinamentos, vai procurar ajuda de um mentor, de uma consultoria e você abre. Tá? Sou vendedor, fui trabalhar numa empresa onde o produto é muito ruim, as condições são péssimas de trabalho, não consigo vender nada, saio, entro em outra empresa que tem vários problemas, eu vou representar as vendas de serviços que não funcionam direito, que a entrega não é boa, saio. Vou trabalhar em vendas de novo? Olha a empresa que você vai trabalhar. Né? Pesquisa direito. Se você quer fazer um bom trabalho de inspiração, né? Eu quero acreditar no que eu vendo para passar para as pessoas falando realmente que ela vai ter um bom produto, um bom serviço se ela comprar. O produto precisa ser bom, simples assim. Tá? Se o produto é ruim, se é porcaria que você está vendendo, se a empresa não é boa, se as pessoas não ligam para o pós-venda, não estão nem aí, não trabalha nessa empresa. Bom, então, de novo, investigar é ir atrás dos vestígios que mostram que existem problemas. Tá? Pegou o papel e caneta? Então, vou repetir as perguntas. Tá? Qual é a origem interna dos problemas comerciais da minha empresa? Tá? Qual é a origem interna? Origem. Qual que é o problema inicial? Às vezes começou errado, às vezes o produto teve que ir para o mercado por causa de alguma oportunidade apareceu meio atravessado, aquilo ficou escondido, o problema está perdurando. Tem que resolver a origem do problema que está trazendo problemas comerciais. É a equipe de vendas, é o tipo de vendedor, é o departamento de marketing, é a precificação, é o modelo de negócio. Tem que entender qual que é a origem do problema interno que está gerando. Não adianta olhar para a crise, não adianta olhar para a economia, porque se todo mundo for esperar acabar uma crise, ter cenário econômico positivo, vai todo mundo ficar 2, 3 anos esperando e todo mundo empreende ao mesmo tempo. Aí dá tudo errado outra vez. Né? Esse cenário é impossível, não existe. O empreendedor ele não trabalha assim. O vendedor que está com vontade de ajudar as pessoas não trabalha assim. Ele vai lá e qual que é a solução melhor para o momento? É o pensamento das pessoas. Tá? Então esse cenário hipotético é uma brincadeira aqui, isso não existe. Tá? Segunda pergunta, o que não está funcionando internamente? Tá? Podem ser várias coisas, normalmente são várias coisas, e a hora que você realmente decide, não é escolhe, né? Toda escolha pressupõe uma renúncia. Eu vou fazer tal coisa e vou ter que abrir mão de outra. Quando você decide ir atrás do que não está funcionando direito e começa a consertar, não é perlim-pim-pim, consertou e acabou. Você fala assim, eu vou fazer isso agora, isso agora, isso agora. Põe na planilha, né? Põe, eu vou fazer isso nesse mês, o próximo mês e o outro mês e vou resolvendo aos pouquinhos. Você começa a solucionar problemas, você mexe com a autoestima da equipe ou a sua ou da empresa inteira. Isso começa a refletir no mercado, nos seus clientes que percebem pelo menos uma intenção de melhoria. As pessoas veem que vale a pena. Eu converso muito com vendedor e vendedor que não acredita no que está vendendo. Não estou falando que compra o que vende. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Comprar o que vende é termo subjetivo, mas acreditar no que vende tem que acreditar. Tá? 100%? Não necessariamente, porque acontece o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Às vezes tem processos que estão atrapalhando um pouquinho as coisas, tá? Mas eu acredito em 90%, mas eu quero acreditar 100%. Se eu sou um representante de vendas, acredito em 90% do meu produto e eu recebo uma sinalização de que a gente vai enxugar alguns processos, que vai melhorar o pós-venda, porque o vendedor ele está comprometido com a entrega. Né? Ele fala, eu dei a minha palavra, agora vamos em frente, tem que entregar. Então, quando você começa a mostrar que tem um potencial das coisas melhorarem, imagina se eu acredito 90%, começo a acreditar 95%, não é 5% que eu vou trabalhar melhor, é exponencial.
Já era 90, 95 é um monte de coisa, é um monte de energia que vem. É algo pelo qual eu estava esperando. Tá? Então faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu dei uma assessoria, dei uma consultoria, uma empresa do ramo de alimentos, produto premium, muito bom. E aí, o de sempre, Ricardo, não estou conseguindo vender, as vendas não estão indo, apesar do produto ser bom, ter boa situação de mercado e tudo mais, não está funcionando. O que, que um consultor faz? Adivinha, no tema do vídeo, ele começa a fazer perguntas. E as perguntas não estavam surgindo efeito porque sempre jogava para o externo. Externo, 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 concorrência, crise, as pessoas não têm dinheiro para pagar pelo produto, se é um produto premium, não tem dinheiro para pagar, como é que se vende, né? Bolsa de grife, como é que se vende todo tipo de produto e serviço para quem tem dinheiro, né? Mas enfim, as perguntas estavam jogando para o externo e aí eu falei, deixa eu vender, né? As pessoas que me chamam para. Você não quer ser vendedor? Eu falo, não, eu dou treinamento, eu dou consultoria, mas se eu vender, eu perco essa capacidade de treinar, né? Então eu não faço isso. Porém, não tem como, né? Às vezes tem que meter a mão na massa para entender. E aí eu falei assim, deixa eu vender para entender. Todas as vendas, todas as oportunidades de venda que eu fiz, fechou o negócio, né? E aí começou aquela história, mas é o Ricardo, ele é bom vendedor, esse tipo de coisa. Eu falei assim, não é? Eu não fiz nada. Mostrei um produto ótimo, que não tem igual no mercado, e as pessoas compram. Então qual que é o motivo? Eu falei, vocês não me chamam para vender. Eu quase não tenho oportunidades de venda. É, onde estava o problema? Então a gente começou a investigar, não era a produção, não era venda, porque não precisava de mim. Qualquer um que vendesse, vendia, porque o produto é muito bom. Não era precificação, não era administração, o problema estava no marketing, né? E aí tinha um grande problema, porque tinha um apego em coisas internas de como o marketing era feito. A família fazia tudo mais, não conseguia se comunicar com o mercado, não tinha. Se era um produto premium, ele é mais caro, não é para qualquer um, né? Tinha que fazer uma comunicação adequada. Para resumir a história, né, isso acabou com separação de sócios e tudo mais, né? Então, as perguntas são super simples. O que está acontecendo de errado internamente, né? Quais são, o que está errado, né? Dá para fazer uma pergunta só, o que está errado? Como resolver os problemas internos da empresa, né? E a solução do problema às vezes dói, né? Você vai ter que conversar com os sócios, você vai ter que conversar com o investidor, você vai ter que conversar com fornecedor, você vai ter que mudar algumas coisas na empresa, mas quando nós temos problemas, ele vai aparecer em alguma ponta. Normalmente vai aparecer no final do processo. Final do processo de uma empresa é vendas. Se as vendas não estão acontecendo, você precisa, não é que precisa, não precisa fazer nada, mas a empresa vai quebrar, tá bom? Se você quer manter a empresa bem e prosperando e podendo pagar salários e podendo entregar melhores soluções, você precisa fazer essas perguntas simples que basta que você coloque nas perguntas o interno, internamente, né? E aí você vai parar de jogar a responsabilidade para terceiros, vai começar a trazer a responsabilidade para si. Se você é sócio, você tem que resolver os problemas. A culpa é sua, a responsabilidade é sua, né? É o outro sócio. Não, 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 não. Joga para dentro. Por que, que o meu sócio não está entendendo essa dificuldade? Como é que eu posso fazer para me comunicar melhor com o meu sócio, com o meu fornecedor, com o meu público, com quem vende o insumo para mim, o que for, né? Como eu consigo me comunicar melhor? Como que eu consigo dar a volta por cima de uma crise externa aí? Olhando para dentro, tá? Então todo movimento ele tem que para dentro, você se responsabiliza, você pega o problema para você de verdade. Esse é um movimento de coragem. A coragem, ele é o antídoto para todos os tipos de níveis de consciência negativos. Tá? Se eu tenho medo, se eu sinto culpa, tem muita culpa em empresa.
né? Eu tenho culpa porque as coisas não estão funcionando direito. Essa culpa, ela é um sentimento negativo, portanto, ela está mais no subconsciente do que no consciente. Consciente tem um problema aqui, eu preciso resolver. O inconsciente eu tenho culpa, eu nem quero falar sobre isso, né? Culpa traz tristeza, enfim, entenderam? Não vou falar de coisa ruim aqui no fim do vídeo, né? Vou falar de coisa boa. Aí você joga para a coragem. A coragem é o primeiro antídoto para ir resolvendo todos os problemas que existem. Então, precisa ter coragem para fazer as perguntas que são simples, mas não significa que são de fácil solução. Né? Você começa a ir resolvendo esses problemas a partir de fazer perguntas de investigação. Você começa a ir resolvendo os problemas, a sua autoestima sobe, da equipe sobe, o mercado percebe, as vendas começam a voltar ao que deveriam ser, sobre sua expectativa ou o que era antes de ter o problema, dependendo do contexto seu aí, e tudo vai se resolvendo. Então, assim, 2 perguntinhas só que eu preciso fazer para resolver os problemas. Conversa com o sócio, conversa com o fornecedor, conversa com a família, conversa com os amigos, pede ajuda, faz treinamento, não deixa que simples 2 perguntas que não foram feitas vão fazer uma tremenda bola de neve, e aí quando chega num momento que não há mais comunicação dentro da empresa, entre os sócios, entre a equipe, as equipes de vendas, né? O comercial não consegue mais conversar com o marketing e tudo mais, tudo porque não foram feitas as perguntas corretas, tá bom? Então, quando a gente fala que os problemas são ligados à falta de comunicação, falta de processo, presta atenção nos comportamentos, tá? Os comportamentos precisam estar alinhados. Quando você faz as perguntas corretas, você vai perceber que tem comportamentos que não estão alinhados. Por que ficar com dó? Por que ser romântico? Né? Dó. Eu tenho dó. Eu queria falar isso, mas ela não percebe. Deixa. A gente está ganhando pouco dinheiro, não vale a pena falar sobre isso agora. Não dá para encarar isso. O seu comportamento está errado. E o romantismo? O que é romantismo numa empresa? Eu monto a minha empresa pensando que o meu produto é lindo e maravilhoso, achando que o mercado vai aceitá-lo de qualquer jeito, fazendo concessões ali e aqui porque é um produto tão maravilhoso, é um serviço tão promissor, né? Você vai ficando romântico, esquecendo das coisas que tem que se fazer. Como eu digo romântico, porque os filmes são assim, né? Existe um monte de atrapalhada e lá no fim tudo dá certo. Mas nas empresas não é bem assim. No departamento comercial, o romantismo né, tem que ser na hora de seduzir o cliente, na hora de inspirar o cliente, né? Mas tem que usar muito racionalismo, né? Muita racionalidade para a coisa funcionar, tá bom? Então conversa com o sócio, conversa com a equipe, conversa com o chefe, altera a forma como são produzidas as coisas que são feitas que não estão tão bem assim. Desapegue das coisas que você ama, mas que eventualmente não estão funcionando nesse momento, ou que são apegos que não fazem sentido, que estão burocratizando o processo, que estão aumentando custos. Tenha coragem e tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Então, recado dado, faça as perguntas colocando o interno, que você vai ver que tudo funciona melhor. Tenha coragem de decidir sobre as melhores coisas para a sua empresa e até o próximo vídeo.